A Bíblia conta lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, um grande homem usado por Deus, mas ela conta também sobre 3 jovens, lá no seu capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve uma época que os líderes, sátrapas, prefeitos, governadores da Babilônia, essa época o povo estava cativo na Babilônia, que incomodado com esses jovens, inclusive Daniel, fizeram com que o rei decretasse, ou melhor, fizesse uma estátua gigante dele e que decretasse que ao tocar uma buzina, um som de harpa, todos deveriam naquele momento se prostrar diante daquela estátua de Nabucodonosor. E esses 3 jovens, tementes a Deus, fiéis na palavra do Senhor, eram hebreus que tinham ido para a Babilônia, não renderam a esse decreto. E nesse decreto o rei havia determinado, sendo induzido pelos seus conselheiros, que todos aqueles que não se prostrassem diante da imagem seria jogado num fogo ardente, numa fornalha de fogo. E assim aconteceu com esses 3 jovens. Toda vez que tocava o som da harpa, da buzina, do pífaro, eles não se prostravam. Todos ali faziam, menos eles. E esses conselheiros, já sabendo, imaginando que eles tomariam essa atitude, foram lá e contaram para o rei que havia alguns judeus que não estavam obedecendo o decreto do rei. Então o rei, obedecendo também ao edito que ele mesmo fez, não poderia mudar, quando o rei decretasse algo, colocasse lá firmado assinatura com seu anel, nem ele poderia mudar o decreto. E ele ficou bravo também com esses 3 jovens, que fez com que a fornalha de fogo neste dia fosse acesa e ficasse um fogo 7 vezes maior do que o normal. E os 3 jovens assim foram jogados lá. Depois você pode ler todo o capítulo 3 de Daniel. E o rei observou como Deus livrou aqueles jovens. Viu que todo aquele fogo e os jovens, os 3 estavam lá dentro. Aliás, ele viu 4 pessoas lá dentro, porque o anjo do Senhor estava lá com eles, protegendo-os. E eles saíram daquela fornalha ilesos, sem um fio de cabelo ser queimado. E foi tão impactante para o rei que ele fez um outro decreto, que todos aqueles que se blasfemassem contra o rei de Sadraque, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seriam jogados lá também. Trazendo isso para nós, o que será que nós seríamos capazes de fazer em obediência ao Deus que nós servimos? Será que se hoje acontecesse um fato desse para conosco, nós iríamos nos prostrar diante desta imagem, ou faríamos como esses 3 jovens, confiando que Deus iria nos livrar, ou se Deus não nos livrasse, nós estaríamos com Ele de toda forma na eternidade? Então eu quero pensar junto com você neste fato. Porque às vezes, irmãos e amigos, muitas vezes nós trocamos Deus por qualquer coisinha na nossa vida. Deixamos as coisas de Deus por pequenas coisas que nos são oferecidas no nosso dia a dia. Imagine esse povo, esses 3 jovens, nos dias de hoje. Quão maravilhoso seria conviver com crentes verdadeiros, fiéis, que independente da situação, eles não deixariam de adorar somente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Então eu quero exortá-lo, busque ao Senhor, clame ao Senhor, para que Ele lhe ajude, para que Ele nos ajude. Devemos clamar sempre, para que não venhamos dar ouvidos
as coisas que o mundo nos oferece em detrimento às coisas de Deus. Nós, como cristãos, precisamos obedecer na íntegra a palavra de Deus. E repito, muitas vezes nós trocamos Deus por coisinhas tão pequenas, tão insignificantes, que irão ficar por este mundo mesmo. E você que ainda, talvez, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que talvez você ainda não entregou os seus pecados a Jesus e que ainda vive uma vida sem Jesus no coração, praticando os pecados, vivendo na iniquidade, achando que o mundo termina aqui. Pense nisso também. Somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, somente o Senhor Jesus Cristo pode livrar você de todas as dificuldades. Somente Ele pode lhe dar a vida eterna. Então não troque, você que já tem Jesus, por qualquer outra coisa. E você que ainda não tem, faça essa troca. Troque tudo aquilo que o mundo tem te oferecido, tudo aquilo que você tem deixado o mundo te levar a fazer, para viver uma vida em Cristo. Você vai ver que vai ser uma troca maravilhosa. E sirva somente a Deus. Sirva somente ao Senhor Jesus. Que tudo que você fizer, tudo que você falar, até mesmo que você pensar, que seja direcionado por Deus. Você vai ver o quão maravilhoso é você ser fiel a Deus, ser fiel à tua palavra e servir somente a Ele. Que Deus assim os abençoe, que Deus nos abençoe para sermos obedientes à tua bendita palavra. Fique em paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e sirva somente a Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos leva novamente ao Deus Todo-Poderoso. Somente Ele nos conduz à vida eterna.